Vamos lá, pessoal. Então, em questões em não questões de forças aéreas, eu falei sobre o navio. Lembramos que os brasileiros, na época da década de 50, isso, 30, 30, 50, 30 a 50, vamos fazer uns campos diacrônicos aqui, vamos lembrar que eu coloquei, que falei que eles foram de navio lá para um país 30 dias. E é lógico que tem pessoas que muitas vezes, como eu, ao meu ver, quando eu viajei de avião, eu comecei, desde que eu entrei dentro, eu fiquei olhando assim, falei, fiquei filosofando, olhando as nuvens, e aquelas turbulências, subia, descia. É lógico que eu tive acesso na época lá, quando eu fui sozinho, com uma companheira lá, né, parente, eu tive acesso lá nos campos de suporte ligado ao comandante lá, ok? Em questões de identificação na época, sim, questões de, não é questão de hierarquia. Mas aí o que acontece? É lógico que isso coloca uma diplomacia muito grande, uma responsabilidade muito grande. Então, nos anos de 1980, o primeiro time de Aliança Lima sofreu um acidente aéreo e que morreram todos os jogadores. O Colo-Colo do Chile, né, que nós conhecemos, né, bastante Colo-Colo em questões de campeonatos aqui, ligado a essa transição que tem entre a América do Sul. Então, ajudou o time emprestando jogadores para que terminasse o campeonato. Que emprestasse. Sabe que muitas vezes morreu aqui. No campo econômico, é lógico, a questão de emprestar e haver um investimento, não acontece, ou seja, por exemplo, quando um país acontece uma colisão tão grande, vai vir retorno da onde? Como é que eles vão conseguir? Eles têm que ter estratégia, tem que ter apoio, sustento, a ONU, tem a ONU. A morte aqui, é lógico que de ônibus é melhor, tem de ônibus, né? Alguns, mas é bem rápido você viajar para os Estados Unidos, 3 horas, 4 horas de viagem. Rapidamente, em 5 ou 6 horas, Você chega rapidinho nos Estados Unidos de avião, ok? Só temos que pensar essas questões. É lógico que viajar de avião como viajei lá para o Rio Grande do Sul é o mesmo, ou seja, durabilidade para os Estados Unidos, para outros países. 5 horas, parece, 5 ou 6 horas. 3 horas, depois chega em São Paulo, não sei se é São Paulo, ali de São Paulo depois você pode parar também em Minas Gerais, aí depois vai para outro lugar. Então, são campos de intervalos. Estou falando do pato, não, porque às vezes é a pousada, ou seja, o pato, né, voa, flutua, depois tem que descer, porque uma coisa tem que voar. É a questão também de tese que você tem que relacionar a questão da turbulência, que você vai gradativamente vai diminuindo a velocidade, vai avisando o povo lá dentro, o povo fica lá, o povo pode ser de classe A, gente. Tem medo, o ser humano tem medo, tem que ter, é iminente esse medo. Aí, ó, gente, a descida, a questão, né? Fiquem preparados, coloquem o cinto, aí tem aeromoças, agora, pouco tempo, agora eu fui lá, tá ouvindo né? Os homens também, aeromoços, né? Moça, é bom que aeromoças e aeromoços, vai lembrar da história da educação física, instituição de moços e moças, você quer colocar moço, moço, ou moço, ou moça. Então são termos ligados à linguagem brasileira, ou moço, não moço. Então são termos que ligam também à instituição militar e à história da educação física. Joinville e outros parâmetros que ligam aí à história, né? Eu faço de Joinville, alguns colocam, eu lembro já do basquetebol brasileiro. Então, nos coloca maneiras importantes sobre esses panoramas ligado à morte. Mas, olha, morreu todo. O pessoal ficou. É lógico que tem time emprestado, fechou. É lógico que você, diante do Senado ali, das questões que ocorrem ali, eu não quero estar ali, eu quero estar integrado ali, cooperando, melhor cooperar. Muitas vezes quer ser um herói com máximos, famílios, homem de família, famílios, mas o homem de família tem que ter o quê? Racionalidade, primeiro realismo, racionalidade, estratégia operante, entendeu?
é ceifa, mas e também saber da maneira que entrar e sair, ter essa hierarquia em destaque, muitas vezes, acaba você mesmo, muitas vezes, você pode conseguir, e você acaba o quê? Chegando num império, quando eu mostrei um campo ilustrativo, aí você olha lá, eles colocaram um leão assim, o leão olhou assim, viu ninguém, não tinha ninguém mais. Só o quê? Só o seu espaço lá, o que as próprias pessoas fizeram que ele mandou. Ou seja, tijolos, castelos, edifícios, ficou só ele lá. Né? Então são fatores que muitas vezes tem alguém aí. Eu gosto daquele filme o Troia, que nos coloca uma filosofia de autoavaliação. Tem alguém aí? Tem alguém aí? O ser humano nos coloca. Eu falo tem alguém aí. Até desculpa, porque ele fala, tem mais alguém aí? Ele coloca, tem mais alguém aí? Daqui a pouco o Aquiles, né? Viu? Então, a questão é essa. Tem mais alguém aí? É melhor você falar, tem alguém aí, é melhor, quer dizer. Tem alguém aí para conversar? Pelo amor de Deus. Pode dizer que expressando Deus aqui. Você esqueceu. Então, tem alguém aí para conversar? Então, são maneiras que... Por exemplo, tem alguém aí? Eu liguei para os dois lugares aí. Liguei lá para o Instituto Herbert de Souza. Liguei para outro instituto aí ligado também à Cruz Vermelha. Lá, tem alguém aí? Ou você pensa assim, tem alguém, atendeu. Você vai ligando, tem alguém aí? Estou ligando para uma senhora aí, por questão de anexo, ligada à Universidade de São Paulo, que teve também alguns colegas aí que também conhecem a universidade, mas eu não vou falar o nome em campo de restrições, né? Nessa equação energética, histórica, que é questão do próprio rei Eduardo III, já embarcou junto com o outro. Tem que aprender que a metodologia, um fala, outro vai havendo sucessivamente, né, na Inglaterra. Então, o tira-arco, temos que pegar a visão, percepção, vestímulo, vai ajudar outras modalidades, o basquetebol, o handebol, pode ser um campo não específico, mas de adaptação. É lógico que também vai ajudar somente o futebol, mas é questão que o futebol, muitas vezes, ele estava querendo dizer que não ou seja, é questão de malandro. E é malandragem. Bezerra da Silva, e é malandragem. Então, são questões que relacionam a malandragem, o sotaque, o drible, né? Aquele movimento que você faz, ou seja, coloca uma maneira de o corpo marginalizado nessas questões de eficiência, mas o esporte em si ajudou bastante, principalmente o futebol. Jornada nas Estrelas, país do terceiro mundo. Lembramos que do asteroide, que eu falei que é o pequeno, a galáxia por asteroides, né? Mas é lógico aí que a pessoa vai entender até a osteoporose, astenia, né? Asteroide é astenia, que significa fraqueza. Às vezes, o país do terceiro mundo tem uma fraqueza, mas está nos países, Estados Unidos, relacionados aos índices, né, de parceria. Quem não quer ser parceiro de outros países grandes assim? Quem não quer? Eu quero ser, ué. Tem que ter equilíbrio. Tem que ter essas oscilações. Equilíbrio ligado aos fatores do metabolismo basal, metabolismo inicial, né? Essa questão de excesso de ganho de gordura. Tem que fazer um movimento. O ser humano, você pode ver que há uma arquitetura grande inserida nessas questões. Ok? Então, a morte ali morreu. E vamos em frente. Eu estou querendo dizer, não estou falando questão do Império Romano, de Paeteia. Eu estou falando as questões que ocorrem, com todo respeito de pai aí, que eu vejo com todo respeito falando. Ou seja, eu falo paim. Outros falam pai, quero dizer isso. Eu falo paim, eu costumo paim, embora que há mistura em casa. Então, o que ocorre? A Paeteia, a questão disso, muitas vezes, um campo patriarcal, né? Uma hierarquia, um campo de integrar essas questões. Aí coloca outra pessoa lá e esqueceu. É lógico, cada um é unânime, né? Lembramos o Pelé, outros homens, eu já coloquei em questões, né? Fiz tipo uma live rapidamente ali no Facebook, mas coloque seus comentários aí, ok? Mas, ou seja, vamos desenvolver esses campos de aplicabilidade entre essas questões importantes que vêm a respaldar, ok? Entre amor, motricidade humana, corporeidade e base estruturas.
né, entre essas fases. É lógico, nós temos que ter sabedoria nessas questões.